Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária por 10 dias do líder indígena José Acácio Sererê Chavante, em virtude de suposta manifestação e participação em atos antidemocráticos. O magistrado atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, Moraes alega, abre aspas, necessidade da garantia da ordem pública diante dos indícios da prática dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Ontem, o cacique gravou um vídeo na sede da Polícia Federal pedindo o fim dos confrontos na capital federal. Veja um trecho. E venha viver em paz e não pode continuar que aconteceu, infelizmente, essa destruição dos carros, ataque à sede da Polícia Federal. Porque nós sabemos que somos povo, os senhores aí, o povo santo, povo de bem, povo que não compactua com derramamento de sangue, com briga, com conflito. A nossa luta não é contra as pessoas humanas, contra as prosperidades espirituais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É uma ordem. Deus abençoe. E para começar a nossa rodada de comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, chamou Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, querido Fiuza, nosso mestre Augusto Nunes, a caminho do nosso encontro. Muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa. E tudo muito estranho ainda, não é, Paula? Tudo muito, muito estranho. Uma prisão ilegal, sem o devido processo legal, sem o respeito ao sistema acusatório, a mesma ladainha de sempre que nós temos falado aqui, não sei desde quando já perdi a conta, desde 2019, 2020. E tudo muito estranho. Nós temos cantado essa pedra aqui já há algum tempo, por isso que nós defendíamos a permanência dos manifestantes em lugar seguro. Agora, 45 dias de manifestações pacíficas, manifestações ordeiras, com centenas de vídeos das pessoas orando, rezando, cozinhando, cantando, crianças, idosos, cadeirantes, famílias inteiras, durante 45 dias em muitas cidades do Brasil, muitas, milhões de brasileiros. E aí, de repente, Paula, da noite para o dia, essa gente ordeira resolve aposentar a camisa verde, a camisa amarela, resolve usar preto, resolve colocar máscaras, resolve colocar mochilas enormes nas costas, carregando frascos de desodorante com gasolina, resolve incendiar ônibus, carros com a bandeira do Brasil nos carros. Confuso isso, né? Estranho. Muitas perguntas e muita gente hoje entrou em contato comigo dizendo: poxa, você vem avisando sobre o Capitólio, mas não é que eu seja mais, tenho uma visão mais ampla disso, é só aprender com a história. Aconteceu aqui nos Estados Unidos, infiltração, arruaça, medidas implementadas de maneira até impressionantemente tirânicas em governos estaduais democratas, sem o devido processo legal também, nada comparado com o Brasil, nada. Mas o próprio Capitólio. Assistam um documentário do jornalista Tucker Carlson, que se chama Patriot Purge. Patriot Purge, escreve dessa maneira. E nesse documentário ele mostra como algumas figuras daquele fatídico 6 de janeiro, da invasão, que não foi bem uma invasão, já que as portas foram abertas do Capitólio, como muitas faces ali daquele dia, faces gravadas por câmeras de segurança, que eu acredito que Brasília deve ter também, muitas faces não foram indiciadas, muitas pessoas não foram indiciadas, muitas pessoas não foram investigadas. Então, eu acredito que nós temos muitas câmeras de segurança em Brasília, então que procurem essas pessoas, que coloquem aí um processo de investigação sério,
Agora, o pacote todo, Paula, para finalizar, é muito estranho, porque 45 dias de manifestações ordeiras e pacíficas, da noite para o dia as pessoas abandonam o amarelo, começam a usar preto, máscaras e mochilas e capuzes, incendeiam uma cidade e, na mesma hora, políticos começam a pedir a prisão do presidente, a prisão da primeira-dama, a prisão de jornalistas, a prisão de cidadãos que estão nessas manifestações. Ora, eu nasci de manhã, mas não foi nessa manhã. Esse manual já aconteceu há 2 anos aqui nos Estados Unidos e nós sabemos muito bem como infiltrados agem, como black blocs agem, como a Antifa age. Então, que as investigações elas sigam pelo atual ministro da Justiça, e não esse que falou ontem, que ainda não é ministro da Justiça, que não sabemos se vai ser, que já está querendo cantar de galos numa situação que ainda não é consolidada, que é a presidência do ex-presidiário. Enquanto a Ana comentava os atos em Brasília, a gente está repercutindo algumas imagens de vídeos do que ocorreu ontem à noite na capital federal. Quero dar boa noite a Guilherme Fiuza. Boa noite, Paulo Leal, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Eu só não entendi o seguinte: a prisão de um cacique por incitação à violência, prisão de um cacique por movimentos que são considerados pelo juiz, o Alexandre de Moraes, que manda em tudo e manda em todos, como atos violentos. E a violência aparece depois da prisão. Quer dizer, o motivo da decretação da prisão do cacique foi violência. E a violência vem depois, e violência de black bloc. Que história é essa? Que conversa é essa? Então é o seguinte: em primeiro lugar, tem que esclarecer a prisão desse cacique. Não será esclarecido, cacique Sererê, não será esclarecido. O que a família dele diz é que foi preso sem mandado. Isso é uma denúncia da família, isso precisa ser esclarecido. Só que este comando policial obscuro, que hoje está na presidência do Tribunal Eleitoral, vejam vocês, é o Tribunal Eleitoral que comanda isso aí, de forma absolutista. Vejam bem, a fundamentação para a prisão desse indígena, desse líder indígena, é nenhuma. Não há qualquer ato dele que possa ser classificado na legislação brasileira, no Código Penal. O que tem para fundamentar é literatura, é uma criação, é uma retórica que foi inventada para criminalizar pessoas. A lei vai vir aí, é a Lei Renan Calheiros. Eles vão tentar passar essa lei, que aí vai legalizar esses atos abusivos de hoje. Qualquer coisa que for dita, não só por um líder indígena, como por um jornalista, um político, poderá ser classificado, dependendo da vontade do juiz de ocasião, como um ato antidemocrático, como um assédio político. Eles estão fazendo isso. E o que significa isso? Isso significa o atropelo das leis. Isso significa o atropelo do direito. Agora, isso não é nenhuma novidade, infelizmente. Isso está sendo praticado à larga. Isso está sendo praticado ostensivamente, à luz do dia, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que hoje dispõe da vida de qualquer cidadão ao seu bel prazer. Eminentes juristas já apontaram isso, mas as instituições sumiram. Vamos repetir o contexto perigoso dessa situação. As instituições que deveriam guarnecer a democracia, o direito do cidadão, elas sumiram. O Congresso Nacional está abduzido por esse poder absoluto que provém da Corte Judiciária. E a população está à míngua. E a população está sendo perseguida. Agora, motivos para a revolta já não são poucos. E essa população, apesar de ter muitos motivos para a revolta, porque o que é uma população com seu direito massacrado?
que é uma população com a sua liberdade aviltada? O que sobra a ela? Ela precisa reagir, e ela tem reagido de forma organizada, até surpreendentemente, pelo avanço, pelo tamanho do escárnio, pelo tamanho da agressão, pelo tamanho do atentado ao direito das pessoas. Elas permanecem reagindo de forma organizada, de forma serena, esperando que as autoridades que continuam dentro da lei socorram. Não é um grupo, socorram a população brasileira, que hoje é vítima dos desmandos que provém de algumas canetas. Isso é claro, isso é ostensivo, não é nem mais uma denúncia. Isso circula o mundo todo. Essa vergonha circula o mundo todo. E é claro que quanto mais faltarem aqueles que deveriam representar as instituições e proteger essas pessoas, mais difícil será uma reação pacífica a isso. Mas a reação tem sido pacífica até agora, e é claro, estava prenunciado, apareceram lá os encapuzados. É isso que o William Bonner fala todo dia. Todo dia o William Bonner se dirige de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira violenta, a pessoas que são famílias, que são idosos, que são crianças, que estão se manifestando pedindo o cumprimento da lei, apenas isso. E está lá na mensagem do Jornal Nacional, os golpistas, extremistas, etc. O William Bonner, ele está montando esse caldinho aí. Aí aparecem os infiltrados. É claro que são infiltrados, alguém tem alguma dúvida? Com técnicas lá de incendiar, jogar bomba, onde é que foi visto isso aí? Não, aí entra na conversinha. Olha, são os bolsonaristas, os fascistas, para cima deles, ferro neles. Não é isso? Vocês acham que isso vai terminar bem? Vocês acham que esse tipo de provocação à população pode terminar bem? Vocês acham que vai triunfar essa malandragem fantasiada de justiça? Eu acho bem difícil. Antes de passar para o comentário da Ana, vou pedir para a produção passar mais um vídeo a respeito dos atos que ocorreram na noite de ontem em Brasília. Aí, pessoal, 12/12/2022, mais ou menos às 21 horas, petistas infiltrados com camisa do Brasil, ateando fogo em tudo. O segurança agora daqui do hotel onde nós estamos tentou apagar aquele fogo ali embaixo para não pegar no carro de hóspede. E eles não deixaram, ameaçaram bater nos segurança. E aí tem uma caixa de lixo no meio da rua, estão ateando fogo também, estão fortemente armados. Ali atearam fogo em 3 carros em frente à Polícia Federal. Esse prédio aí em frente é da Polícia Federal. Aquele prédio verde ali, em Arcada, o Brasília Shopping. Eles tomaram aqui o plano piloto. Já está virando um caos. Diga lá, Ana. Não, a conta não fecha, não é, Paula? Eu vou repetir, 45 dias nas ruas, de maneira ordeira, pacífica, orando, rezando, cantando, né? Como famílias, grandes famílias. Eu recebi vídeos, Paula, de gente com rádio, gente de máscara preta, capuz, mochila e com rádio. Que organização é essa? Táticas de guerrilha, black blocs, destruindo o patrimônio público, simplesmente botando fogo em qualquer carro pela frente, quebrando carros, quebrando vidros. Isso não é manifestante bolsonarista, mas o consórcio da imprensa rapidamente empacotou a narrativa, assim como aqui nos Estados Unidos. Os trumpistas, os extremos, a extrema-direita, igual. A cara de pau é que não é copiar e colar, não muda uma vírgula.
Já passamos por isso. Nessa ninguém cai. Ninguém vai cair nessa. Políticos já pedindo prisão. O consórcio da imprensa já apontando o dedo, já são bolsonaristas. Tem vídeo, Paula, eu não sei se temos esse vídeo, tem vídeo de manifestante ateando fogo em ônibus e gritando fora Bolsonaro. Ora, pelo amor de Deus, o povo não é mané como vocês pensam. Não somos burros, nós sabemos muito bem o que está acontecendo. Que grande coincidência dessa arruaça toda acontecer no dia da diplomação do ex-presidiário e logo depois de uma prisão ilegal, de uma prisão sem o menor respeito ao sistema acusatório, sem o devido processo legal, sem advogado, sem nada. A família do cacique relatando que simplesmente pegaram o cacique e enfiaram dentro do carro, como se fosse um sequestro, palavra usada pela esposa do cacique. Então, Paula, eles podem gritar aí o que quiserem. Essa gente que colocou fogo em Brasília ontem, essa gente não faz parte dos milhões de manifestantes pelo Brasil que estão há 45 dias de maneira ordeira e pacífica clamando pelo respeito à nossa Constituição. Agora, mais uma vez, espero que aprendemos também com as lições de quem viveu aqui nos Estados Unidos. Voltem à fita de todos os programas aqui do Sem Filtro. Nós estamos falando há semanas. Não saiam dos quartéis, porque infiltrados vão ver uma vantagem nisso. Fiquem nos quartéis, fiquem na zona militar. É ali que está a proteção ordeira, proteção pacífica, como tem sido há 45 dias. Não vão para o Congresso, não saiam dali, exatamente para evitar o que aconteceu ontem e evitar a caneta do senhor Alexandre de Moraes, que vai chegando, como ele está aí, soltinho na pista há 2 anos, com atos completamente ilegais, inconstitucionais e sem o menor freio, porque o senhor Rodrigo Pacheco, como a gente vem falando, não vai usar a nossa ferramenta para parar esse tirano. Fiuza, antes de passar a palavra para você, eu queria só ler destacar um trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República, que pediu a prisão do cacique Sererê. Seguinte, abre aspas, a manifestação em tese criminosa e antidemocrática revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos. Fecha aspas. São trecho da manifestação da PGR que acabou provocando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o cacique Sererê na noite de ontem em Brasília. Fiuza não está conosco? Você me chamou, Paula? Chamei, eu estava lendo um trecho da manifestação da PGR. Tudo bem, né? Porque minha conexão travou aqui, mas eu ouvi o final. Você está falando sobre a cumplicidade da Procuradoria-Geral da República com isso aí, não é isso? Exato. Pois é, vejam bem, de onde se tira, de que ato se pode tirar, de que fato, de que evento se pode tirar em mais de 40 dias de manifestações alguma ameaça, algum ferimento à instituição, algum descumprimento da lei, algum atentado contra a instituição da representação democrática. Não, eles estão atentando contra a posse. Não tem ninguém atentando contra a posse. É vergonhoso. A Procuradoria-Geral entrou no baile. Tava entra e sai, agora entrou no baile. É o Augusto Aras, não ouvi porque a minha conexão tinha caído, mas se não for, é responsabilidade dele também. Procurador-Geral. Então entrou no baile. Assume que entrou no baile. Eu quero saber se estava, a gente vai falar aí, quero saber se estava no baile da diplomação, que tem o Alexandre e tem o Lula no baile. Ora, isso é um vale tudo. Então eu quero perguntar o seguinte, em que momento, em que ato, em que fato
de manifestações democráticas esteve a afronta, a ruptura, né, o desrespeito às leis no Brasil. Mostrem em que momento isso aconteceu. Essas pessoas estão se manifestando porque elas estão sendo provocadas, principalmente pela autoridade eleitoral. A autoridade eleitoral conduziu um processo imundo, um processo porco. E por que eu falo isso? Porque eu tenho vontade de atacar? Não, porque é assim. Porque com a quantidade de indícios de irregularidades em todo o processo, na conduta da autoridade e no processo em si, que tentaram previamente impedir que fosse discutido. É esse o estado de coisas. Previamente se colocou esse embargo. Quem falar do sistema eleitoral brasileiro, que é inexpugnável, eles usavam essa palavra. Não adianta que a gente lembra de tudo. A gente lembra de todas as porcarias que vocês inventaram para tentar tiranizar o país. Então, o sistema inexpugnável, e quem falar sobre isso é antidemocrata. É antidemocrático. Foi essa historinha que foi plantada. A população continuou querendo discutir um sistema que não é inexpugnável, ou seja, mentiu a autoridade eleitoral. Esse processo foi conduzido de maneira nebulosa, com parcialidade ostensiva por parte da autoridade eleitoral. Onde é que estão os jurisconsultos? Onde é que estão os advogados? Não vou nem mais falar dos juízes. Onde é que estão vocês assistindo esse abuso, essa aberração, essa covardia? É assim que tem que ser! Vamos embora, senão vou mandar o delegado, vou mandar não sei o quê. É assim que se faz o direito no Brasil, senhores advogados, promotores, juízes, vá lá. Então colocaram esse estado de coisas indecente, vergonhoso, persecutório, intimidatório, e sobrevém um processo repleto de indícios de irregularidade, repleto, a começar por um bandido que foi descondenado por essa mesma corte. E resulta do processo algo que dá razão a um partido político, Partido Liberal, para representar a autoridade eleitoral tecnicamente sobre as lacunas. Esse partido recebe de volta coação da autoridade eleitoral, do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Coação, multa milionária, bloqueio de fundo partidário, porque ele quer, porque ele decide como são as coisas, como a banda toca. Aí vai uma audiência no Senado, que dura quase 12 horas. Audiência no Senado Federal, Comissão de Fiscalização e Controle. Isso não é uma live de alguém, não. Trazendo esses indícios, convidando o Tribunal Eleitoral para participar. O Tribunal Eleitoral simplesmente não vai. E todos os indícios de irregularidades ficam ao léu. Quem é que está afrontando a democracia, senhor Augusto Aras? Quem é que está afrontando o processo de representação democrática, senhor Procurador-Geral da República? Que vergonha! A população está se manifestando porque ela vê os problemas do processo e ela entende, é claro, que apareceu aquele descondenado magicamente como vencedor desse processo, regido e dirigido por aqueles que sempre lhe dirigiram simpatia, que foram recebidos com tapinhas no rosto, e que depois do pleito, na diplomação, sobreveio a frase: missão dada é missão cumprida. Augusto Aras, quem é que está afrontando a democracia? Essa população massacrada na rua? Massacrada por essas instituições, por esses malandros, que eles dizem que é mané, perdeu o mané. Então malandro é malandro, mané é mané. São os malandrinhos que acham que resolvem a parada toda. Eu continuo dizendo, eu acho isso uma manobra tosca, eu acho isso uma manobra grosseira. Eu acho que quem se alia a isso, mesmo que com o seu silêncio e com a sua omissão, é cúmplice disso. Que venham as explicações sobre esse processo nebuloso e não perseguição, senhor Augusto Aras. O senhor é o Procurador-Geral da República, é o chefe do Ministério Público, que a Constituição Federal indica como o defensor dos direitos difusos, dos direitos coletivos da população. O senhor está, dessa maneira, atentando contra os direitos coletivos da população.
entrando numa conversa, entrando numa cantilena, para responsabilizar pessoas que têm todo o direito de se manifestar sobre um processo obscuro. E aí são acusadas de atentar contra a diplomação do Lula. Tomem vergonha, isso não pode acabar bem. Tomem vergonha rápido, rápido, antes que seja tarde.